Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Vamos dando aqui novamente continuidade ao estudo da lição dessa semana. Nós começamos o sábado aí, o que mais eu poderia fazer com aquela história, daquele menino órfão chamado Denis, Depois nós tivemos a lição de domingo, Cristo vencedor. E agora, continuando a lição, justo e justificador. Quem é justo? A Bíblia fala claramente que existe somente um justo, Cristo, Somente Ele é justo. E além de justo, Ele é justificador. E para nós darmos início aqui ao estudo da lição, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João 3, verso 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Nós vamos ler também Hebreus 2,14, que fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, então nós somos justificados mediante o justo, que é Jesus Cristo. E aqui só nessas passagens nós vemos aqui que ele desfaz tudo aquilo, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que o inimigo provoca e participa. Então ele é o único que é justo e pode nos justificar diante de Deus. Aqui diz assim lá no cabeçalho: em cada ocasião a obra de Cristo desfaz a obra do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Nós vemos lá em 1 João 3, verso 8. E para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. No entanto, está lá em Hebreus 2,14. No entanto, a derrota completa do governo do inimigo ocorre em duas fases. Primeiro, por sua obra realizada na cruz, Cristo refutou as acusações de Satanás, e no futuro Satanás e o seu reino serão destruídos. Então, no futuro, esse reino que Satanás está propondo nesse mundo vai ser destruído. Por meio de quem? Da morte de Cristo na cruz. A pergunta número 2 diz assim: o que essas passagens de Romanos 3, 23 e 26, o capítulo 5, verso 8, revela sobre a forma como Deus destruiu as alegações de Satanás? Vamos dar uma lida lá? Nós vamos para Romanos 3, Romanos 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o verso 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, aquele que é justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, nós somos justificados pela fé que nós temos em Jesus, pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Quando a Bíblia diz justificador, é aquele que pratica e procura seguir as obras de Cristo, E como nós vimos aqui, vamos ler também o capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Embora nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós somos justificados, diante de Deus pela obra de Cristo derramada ali na cruz, pelo seu sangue derramado ali na cruz. A lição diz assim, como vimos, o inimigo afirma que o Criador não é totalmente justo e amoroso. Contudo, em Cristo, Deus proporciona a manifestação suprema de seu amor e justiça, e ele fez isso pelo quê? Por meio da cruz. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua admiração foi exposta perante os anjos não caídos, e o universo celestial havia se revelado
um assassino, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Quando Cristo morreu na cruz ali, pelos nossos pecados, Satanás foi desmascarado. Ali ele foi desmascarado diante dos seres celestiais, porque ele plantou dúvida no coração dos seres celestiais sobre o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Então ele plantou ali, dúvidas, mas quando ele matou o Filho de Deus, ele se tornou o quê? Um assassino. Ele queria fazer a sua justiça, o seu reino, e a sua justiça, e o reino dele é o quê? A morte. Tudo que ele queria, foi ele que provocou ali na cruz. Foi ele que colocou na cabeça das pessoas e no coração das pessoas o quê? Tanto ódio, tanta discórdia para que Cristo fosse crucificado. Jesus provou na cruz que o seu amor é maior do que tudo, por nós. Que mesmo o inimigo estando fazendo aquelas obras ruins, Jesus Cristo, ele por meio da cruz, ele nos redimiu. A pergunta número 3 diz assim, leia Apocalipse 12, 10, no verso 12, à luz de Gênesis 3, verso 15. Essa passagem ajuda a compreender o significado cósmico da vitória da cruz. Vamos dar uma lida lá? Apocalipse 12, verso 10. Diz assim, então vi grande voz do céu proclamando, agora veio o quê? A salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Olha, que cena forte. Isso aqui é uma cena de um desenrolar cósmico, de uma guerra espiritual muito grande, porque ele foi expulso do céu ali, porque dia e noite ele vivia nos acusando ali, diante de Deus. Ali foi desmascarado, novamente ele teve que ser expulso ali, o acusador diante de Deus. Ele não mais nos acusa diante de Deus, ele aponta para o santuário celestial e começa a nos acusar, mas por meio de que Cristo fez na cruz, foi totalmente desmascarado. Vamos em Gênesis 3, verso 15, olha o que diz lá, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui claramente nós vemos novamente o desenrolar, dessa guerra espiritual, que Deus o que? Ele tem colocou o que? Uma guerra entre Cristo, que é a mulher retratada ali, como a igreja, e o seu filho, que é Jesus Cristo. A guerra ali estava imposta ali, mas Cristo veio na cruz para acabar com o pecado e acabar com tudo que há de ruim nesse mundo. Aqui diz assim, a história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor sempre age para o fim, no fim alcançar o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e é preferível dentro daquilo que está disponível para ele no grande conflito. Então, que nesse dia de hoje nós possamos ter isso em mente, que somos justificados diante de Deus, pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Agora foi expulso o nosso acusador, que nos acusava dia e de noite, E hoje existe essa guerra espiritual, Quando ali, na época de Herodes, mandou ali matar todas as crianças, Ali nós vimos claramente esse desenrolar aqui, que Deus colocou a inimizade, entre a igreja e o filho da igreja, que é o Jesus Cristo. Nesses últimos dias nós estamos vivendo aí dias ruins, dias muito conturbados, e o inimigo cada dia mais trabalhando na mente do ser humano para que ele possa fazer atrocidades, coisas ruins. Mas que nós possamos pegar a mão de Deus, porque nós vamos ser justificados diante de Deus mediante aquilo que Cristo fez na cruz. Tenha um bom dia, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém.